Sejam bem-vindos, traders e, no caso, investidores que estão chegando para participar desse nosso treinamento gratuito. Inclusive, para quem não me conhece, quem acompanhou esse evento, o Bruno deu a aula 1 e a aula 2. Mas eu acredito que muitos que estão chegando aí já sabem, meu nome é Lucas, eu sou trader aqui na Xprop e estamos com novidades aqui, como vocês já vêm acompanhando das últimas aulas. O Bruno, tá? Ele entregou muito conteúdo para vocês até aqui. Falando de investimentos, inclusive, na verdade, em vez de eu ficar... Eu acho que eu passo a palavra para o Bruno, para ele se apresentar um pouco, falar um pouco com a gente, porque ele é a autoridade nesse treinamento que a gente vai passar para vocês, tá certo? Pô, obrigado aí pela apresentação. E realmente reforçar, né? Agradecer a todo mundo que ficou com a gente esses 2 primeiros dias e que está aí conosco nesse 3º dia, para a gente falar desse tema que tá tão em voga, né, nos últimos 2 anos, principalmente quando a pandemia virou assunto em tudo quanto é Instagram, mas que ainda assim, apesar da abundância de informação, de conhecimento, falta de fato uma qualidade ali, principalmente na hora de peneirar, né? O quem a gente vai ouvir, o que a gente vai estudar, onde a gente vai focar, porque se for solto tentando consumir tudo que na internet, você fica perdido e é mais difícil do que se não tivesse lido nada, às vezes. O cara acaba saindo mais perdido do que em meio a tanta Exato. informação. Esse trabalho de filtrar, às vezes, ele é difícil e acaba atrasando muito o processo de aprendizado, enfim. Sim. E a ideia é a gente, no cenário atual, com todos os acontecimentos, eu acho que começamos 2023 com tudo, com bastante coisa acontecendo no mercado, com bastante turbulência. Para vocês que estão assistindo agora, já sabem que passamos alguns eventos conturbados, eleição, a galera desesperada, será que cai, será que vai acabar, será que vai quebrar? Foi Americanas, enfim. E em meio a tantos eventos desse acontecendo, você fica meio perdido. Acaba Sim. que investimento é uma coisa que eu acredito que é para o longo prazo. Inclusive, eu estava trocando ideia com o pessoal que acompanha a gente aqui da mesa, tá? Então, eu estava falando com um trader que teoricamente passa o dia na frente da tela e muitos deles, assim, não conseguem tomar a própria decisão ou até mesmo Sim. não possuem uma carteira de investimento, né? E aí pode soar um pouco estranho, considerando que ele está na frente do mercado o dia inteiro, mas são universos distintos, assim. A Sim. tomada de decisão, não necessariamente a sua análise que você utiliza na frente dos gráficos ali é a mesma que você faz quando você está montando uma carteira, até mesmo porque você tem diversas ferramentas, diversos ativos disponíveis para você escolher e compor essa sua carteira, né? Sim, com certeza. E até porque a gente diferencia muito, né? O cara que tá no day trade, que tá o dia inteiro tentando ganhar ali, sair no lucro diariamente, aquilo é muito mais uma profissão do que um investimento, né? Se você só vive de day trade, se você não operar, você não tem lucro. Você pode ter, sei lá, 50 mil reais de saldo na corretora para usar como margem. Uma semana sem operar, você vai voltar, o seu saldo vai estar exatamente igual. E ao mesmo tempo, como você mesmo falou, a tomada de decisão do day trader, ele é uma tomada de decisão de curtíssimo prazo, né? Ele precisa decidir se ele vai comprar ou vender, sabendo que ele vai ter que vender ou comprar, ou seja, vai ter que encerrar essa operação no mesmo dia. Abriu hoje, tem que fechar hoje. E quando a gente fala em bolsa, investimento realmente, principalmente para longo prazo, é justamente o oposto. Então pode ser que no dia faça sentido vender a Petrobras, mas para 10 anos faça sentido comprar. Mais ou menos isso. Hoje faz sentido vender índice, mas para os próximos 5, 6 anos faz sentido comprar a bolsa. Então realmente são pontos de vista diferentes. E como você falou, às vezes o fato de você ficar o dia inteiro na tela, pensando no curto prazo, pensando em entrar numa operação e sair o quanto antes, pode te prejudicar de mudar essa chave, falando, agora eu vou pensar para os próximos 10 anos, para os próximos 18 anos, sei lá. Isso realmente atrapalha. E assim, inclusive, para te falar a verdade, eu não fiquei espantado, eu já imaginava, mas eu trago isso justamente porque, assim, tem muita gente que não investe simplesmente porque não sabe de onde começar. Sim. E aí fica aparecendo aquele monstro, aquele bicho-papão, e essa informação é interessante porque, cara, alguém que está ligado diretamente no mercado não necessariamente tem todas essas informações. Então Sim. você, que de repente nem é trader, você chegou aqui, o cara é advogado, o cara é médico, o cara, não sei, ele faz
500 outras atividades, e pode acreditar que talvez isso não é para ele, ou que é para quem tem muito dinheiro, né? Que precisa contratar um serviço muito caro de terceiros. E aí, assim, eu acredito que tem como você criar uma carteira e se proteger é difícil usar a palavra garantir, porque nada é garantido no mercado, né? Exato. Mas você consegue se proteger da melhor forma, pensando no longo prazo, e isso não só para quem tem, enfim, independente da atividade que você faz, e até mesmo o day trader, que como você falou, é uma profissão que trabalha com capital e que tem um risco maior envolvido, e que eu acho que para cada nível de risco desse que você toma, você consegue balancear na contraparte se você souber montar uma carteira de investimentos, se você souber, enfim, escolher suas ações da forma adequada, de repente você consegue balancear, né? Onde você toma muito risco, aqui você consegue tomar um pouco menos para você deixar mais equilibrado, porque num cenário em que você toma é o clássico da galinha dos ovos de ouro, né? Você não coloca todos os ovos em uma cesta só, Exato. porque se cair você perde tudo, né? Exato. Sim, sim. Então eu quer dizer, acho que você pode auxiliar melhor, mas eu acredito que independente do que faça, começando do zero, todo mundo consegue montar uma carteira dessa, você acredita? Sim, sim, sim. A gente falou, principalmente na segunda aula, de diversos tipos de operação, alguns até complexos de fato, outros parecem complexos, mas na prática, quando você começa a fazer, percebe que é muito mais simples. Mas mesmo para quem, pô, não entendeu nada das aulas, ou não quer se dedicar tanto na frente de uma tela, ou tanto na frente de um jornal para saber para onde ir, dá para começar. Acho que de uma forma simples, o próprio Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de ações do mundo, né, mais rentáveis, mas talvez até mais antigos, ele tem uma máxima para quem vai começar hoje, por exemplo, que não se sente preparado, que é muito simples. Cara, invista em ações de empresas que você sabe como elas ganham dinheiro. Invista não só numa empresa que você conhece, porque às vezes conhecer, você pode conhecer de nome, mas não quer dizer que você entenda. Invista em negócios que você entenda. Como é que a empresa ganha dinheiro? Então, eu sou um cara de TI. Pô, você manja de programação, entende da indústria, de contratação, de demissão, sabe de preço, sabe de tecnologia, você consegue avaliar se a TOTS, por exemplo, que é uma empresa de TI listada na Bolsa Brasileira, está bem posicionada, se ela não está, se ela está encarando uma fase lucrativa ou de crise. Você pode começar a olhar meio que por dentro do seu quintal, porque hoje a Bolsa, ela reflete um cenário extremamente diverso. Você tem empresa de commodity, empresa envolvida na agropecuária, né, na indústria agrícola como um todo, empresas de tecnologia, banco, empresas menores, têxteis e tudo mais, muita empresa de tecnologia, bancos digitais. Então dá para ir abrindo esse leque e com certeza achar empresas que você saiba explicar como ganha dinheiro. Então, uma prática, né, já dando uma alternativa prática de tudo que a gente viu nessas duas primeiras aulas, é isso. Quer começar? Pô, escolha empresas que você saiba explicar para uma criança de 3 anos de idade como essa empresa ganha e perde dinheiro. E se você acha que essa empresa vai ganhar dinheiro, começa por ela. Justo, justo. É assim, com a infinidade de possibilidades que tem, eu acho que essa fórmula única para você conseguir rentabilizar ou até mesmo se proteger, ela meio que não existe. Você tem vários caminhos a percorrer. O ideal é que você aprenda a tomar as próprias decisões, né? Eu acho que é muito mais você aprender teoricamente toda a base para você conseguir construir ali o que você deseja, né? Porque senão a gente fica muito preso que inclusive é o que acontece, que eu vejo bastante, você fica muito preso a terceirizar essa decisão para uma pessoa que nem sempre você tem certeza que sabe do que está falando, assim. Se mais explícito, você não fica tão exposto a grupo de WhatsApp, ao vídeo do fulano, assim, que fala, sabe, sai uma informação que a empresa tal era muito boa esse mês, na semana que vem tem um vídeo novo falando que de repente não era.
E aí você fica É. nessa dependência, assim, eu acredito que você não vai muito longe desse jeito, né? E sabe por quê, cara? É uma questão de alinhamento mesmo. Por exemplo, eu recebo, como a gente tem advogado, eu sou assessor de investimentos. Então, às vezes, uma pessoa vem para mim e fala: eu quero começar a investir para só começar a pensar em sacar daqui 20 anos, porque eu estou investindo para o futuro dos meus filhos. Qual que é o horizonte de prazo desse cara? 20 anos. Então, como eu falei, às vezes uma empresa, nesse momento, enfrenta um cenário para os próximos anos que pode ser ameaçador. Podemos usar o próprio exemplo da Petrobras, que enquanto, por ser, né, estatal, economia mista, tem aí, a princípio, né, um futuro meio turbulento por conta das mudanças que estão ocorrendo, que são consequência da mudança do governo, mas a longo prazo é difícil falar que uma empresa dessa vai quebrar, vai falir, vai deixar de ser vantajosa. Então a gente pensa para esse horizonte com que cabeça? Cara, ela vai ficar barata nos próximos meses, porque as pessoas que pensam no curto prazo vão vender. Se você pensa no longo, enquanto houver fundamentos, enquanto o petróleo for de fato a principal fonte de energia do mundo, e a Petrobras for uma das principais empresas de petróleo do mundo, vamos comprar, vamos aproveitar isso, porque daqui 20 anos você vai colher fruto. Em contrapartida, eu posso ter gente que está investindo para daqui 2 anos só, para daqui 4 anos, ou que está investindo a um longo prazo, mas com o objetivo de ganhar dividendos. Como eu sei que nesse governo atual, dificilmente a Petrobras continua com uma boa política de distribuição de dividendos, uma boa política do ponto de vista do acionista, ou seja, como provavelmente ela vai parar de distribuir esses mega dividendos que ela veio distribuindo nos últimos anos, para essa pessoa, a Petrobras agora não faz sentido. Então, no mesmo momento, pode fazer sentido para uma pessoa comprar e para outra pode fazer sentido vender. Por isso que é difícil você tentar buscar um método milagroso de internet, realmente, ou no grupo do WhatsApp, porque às vezes a pessoa está dando uma opinião, pode até ter base, pode até ser honesta, mas que não vai abraçar todas as necessidades, todos os contextos de todos os investidores. Então é interessante você ouvir opinião, com certeza, até porque a gente está dando a nossa aqui também, Sim. mas sempre com uma base mínima para tomar uma decisão, em última instância, contextualizada para sua carteira. Porque senão a gente fica aquele negócio. Renda fixa explode, aí quando tá no talo, todo mundo quer comprar. Aí começa a cair, quando tá lá embaixo, a bolsa tá na máxima, porque inverte, aí todo mundo quer entrar na bolsa. E você fica comprando na máxima e vendendo na mínima por conta disso. Então, o primeiro passo é esse, cara, qual é o seu perfil, qual é o seu horizonte, qual é o seu objetivo para essa ação que você vai comprar, ou esse fundo imobiliário, ou essa operação estruturada que você vai montar. Com base nisso, você consegue, pelo menos, minimamente filtrar se o que você está ouvindo faz sentido para você ou não. E outra coisa que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando é porque para o pessoal que faz day trade, de repente demanda muito tempo de tela. De tela no Sim, sentido de você realmente ficar em frente à tela. Porque às vezes você vê a operação muito curta, mas assim, você tem que ficar às vezes a manhã inteira olhando para o mercado, sabe? sim. Tem gente que fica o dia inteiro em frente ao pregão e eu estou pensando como é que é essa dinâmica na parte de investimentos. Porque tem o público, assim, é isso. Você tem advogado, você tem Sim. engenheiro, você tem um programador, e nem sempre o cara tem esse tempo todo para ficar acompanhando todas as notícias. Então, acredito que dependendo da estratégia, eu não sei como é que é essa relação do tempo para Aham. você conseguir montar e executar as suas coisas. Olha, eu acho que num primeiro nível, se a gente for pensar na parte mais conservadora de bolsa de valores, e por consequência, provavelmente a maior demanda, seria muito simples. Qual que é o investimento mais comum para o brasileiro? Depois da poupança, é claro. Mas quando a gente fala em, vou investir para viver de renda, por exemplo, lá na frente tem um fluxo mensal que me banque aí um auxílio a mais em cima da aposentadoria. É comprar imóvel para alugar. Sempre foi assim, né? Compra casa na praia, ou compra um apartamento, ou constrói uma casa e aluga. Quando você compra um apartamento para alugar, para que esse aluguel te sustente ou complemente a sua aposentadoria, você olha o preço desse imóvel diariamente para saber se vale a pena vender ou se de repente é hora de procurar outro. Não, você comprou um imóvel, você vai avaliar frequentemente esse investimento, mas você não vai ligar no corretor de imóveis diariamente para saber o quanto está valendo naquele momento. O que você vai olhar? Pô, o bairro é bom? Continua sendo um bairro bom?
continua sendo um bairro, sei lá, seguro, continua sendo um bairro em que as pessoas têm interesse de morar. E isso são mudanças que não acontecem da noite para o dia. O bairro não vai deixar de ser seguro para não ser seguro de hoje para amanhã. É um tempo que leva, né? Vai deixar de ser interessante, também não vai ser do dia para noite. Então, essa mudança de você falar, puxa, acho que agora é a hora de vender o meu imóvel, ele vai levar muito tempo. Você não vai precisar ficar todo dia abrindo o site da imobiliária para saber quanto vale o seu apartamento. Acho que quando a gente fala em bolsa para longo prazo, para quem quer viver dos dividendos que as empresas distribuem ou que os fundos imobiliários distribuem, é a mesma coisa. A empresa, houve uma mudança extremamente radical na empresa que vai fazer ela da noite para o dia deixar de ser vantajosa, ou deixar de dar lucro, ou deixar de distribuir dividendos? Sim, tá bom, vai para o computador, liga para o seu assessor, vai no Google pesquisar notícia. Não, as coisas continuam indo como deveriam, não esquenta a cabeça, não fica abrindo um broker, não fica indo para plataforma, sabe? Porque esse excesso de consulta gera uma ansiedade, tipo, eu quero ver dobrar de preço, porque agora eu quero ir para outra. A gente tem muito, o brasileiro tem, eu acho que talvez o ser humano tem muito aquele medo de ficar para trás, né? Por mais confortável que você esteja, mais que você esteja confortável no investimento que você tem, se você ouve uma outra ação da moda, uma outra Magalu que está surgindo, você quer ir atrás, mas você não quer ficar para trás. E esse é o perigo, porque às vezes a gente fica perseguindo a melhor oportunidade e acaba desperdiçando uma que seja boa e que de fato vai dar lucro e funciona. Eu acho que desse modo geral, quero viver de renda através de ações, eu deixaria para analisar a carteira pelo menos a cada 3 meses, vai. Na fase que a gente está hoje, porque a notícia é eita atrás de eita, né? É só notícia bombástica isso aí. Num cenário mais tranquilo economicamente falando, de mundo, inclusive, não só Brasil, cara, cada 6 meses ou até mesmo a cada 1 ano, não se preocupa com isso. Não, mas eu sou um cara que fiz o curso, gostei, por exemplo, do long and short, de uma operação termo, quero ir para esse tipo de operação, que é um pouco mais de trading também, né, de comprar e vender. Bom, um long and short, uma compra a termo, ela não é uma operação que você vai abrir e fechar de um dia para o outro, é raro, assim. Normalmente você vai fazer uma operação para 1 mês, 3 meses. Então, cara, a mesma coisa, eu acho. Pô, abrir a operação com base em tais fundamentos, eu vou continuar analisando esses fundamentos. Se for no gráfico, aí você vai ter que acompanhar pelo menos dia sim, dia não, para ver se mudou alguma coisa. Agora, se for por notícia, acho que Petro vai cair porque estão falando em mudar aí a forma de preço, né? Vai acabar com a paridade. Mas eu acho que, sei lá, 3R vai subir porque ela vai se beneficiar disso. Gente, é só uma hipótese, tá? Não é uma recomendação. Cara, monta e ao invés de ficar entrando no home broker ou na plataforma para ver preço, continua monitorando informação. No final do dia, tá no trânsito, tá esperando, sabe, esperando o café ficar pronto, uma coisa assim. Senta 5 minutinhos ali e pesquisa, teve alguma notícia relevante hoje? Não, então nada mudou, continua o jogo. Não, mas assim, entende? Não criar uma rotina diária de análise, porque é obrigatório, porque todo mundo faz. É criar uma rotina de monitoramento dos fatos que te fizeram abrir ou fechar uma operação, seja de termo, seja no long and short, seja numa compra buy and hold, ou até mesmo na venda descoberta. Sim. Então, assim, dá pra gente perceber que tempo não é um problema nesse caso. Assim, acredito que no início você deve despender de um tempo para bolar alguma estratégia, saber o que você quer, mas a questão do longo prazo é aporte, verificar de tempos em tempos, mas não é aquele frenesi de ter que acompanhar tudo que está acontecendo, todas as oportunidades, né? Exato. Cara, acho que a maior prova, só para complementar, desculpa até te cortar, mas acho que a maior prova foi a pandemia. Quando surgiu, explodiu a pandemia, circuit breaker, bolsa caiu de 120 mil pontos para 60, aquela coisa, confusão toda. Muita gente vendeu porque realmente precisou do dinheiro e aí não tem o que fazer, né? Não dá para imprimir moeda. Mas muita gente vendeu pelo medo, pelo desespero. E, cara, menos de 2 anos, os preços já tinham voltado. Então, assim, quem já investiu pensando no longo prazo, teve a cabeça à frente e falar, beleza, esse problema é da empresa ou é global? Qual que é o impacto da pandemia nas empresas que eu estou investido? Realmente elas vão quebrar? Bom, então vou fugir. Ou então não, vão se recuperar, talvez seja um exagero.
Quem respirou fundo, segurou por 6, 8 meses ali, já viu a recuperação acontecer e teve até a chance de comprar mais barato e melhorar ainda a posição. Eu tenho cliente que entrou no meio da pandemia, quando caiu para 60, 70 mil pontos, então, sou extremamente conservador, tô renda fixa, mas eu acho que é uma boa oportunidade. Comprou, cara, quase 100% de rentabilidade na carteira em um ano, assim, saiu, voltou para renda fixa, mas aproveitou uma janela. Isso é um exemplo do que eu estou tentando dizer. A pessoa que entra todo dia e fica desesperada, esquece da estratégia, ou melhor, até se perde o foco da estratégia por conta do curto prazo, das notícias, dessa confusão toda, tende a ter problemas. As chances de sucesso são menores. Eu estou falando que a gente não deva se atualizar ou acompanhar o noticiário. É importante se manter informado. Mas tomar cuidado de não deixar esse ruído no curto prazo, que hoje é excessivo, de novo, todo dia eita atrás de eita, tomar cuidado para não deixar isso contaminar a sua estratégia. Sim. E é interessante, inclusive, o exemplo que você deu, porque é bom a gente pensar nessa visão de longo prazo, porque esses momentos de crise, né, que foi a pandemia, ou até mesmo momentos conturbados, no geral, costumam ser oportunidades, né, e que quem não está Sim. preparado ou que está nesse desespero acaba metendo os pés pelas mãos, enquanto outros que de repente tem uma instrução um pouquinho maior, consegue aproveitar dessa situação. E assim, não Sim. é porque acho que no mercado a gente consegue ver isso muito fácil, mas eu acho que esse exemplo de crise se aplica a qualquer coisa, seja, Sim. enfim, no trabalho, empresa que você estiver fazendo aí, geralmente o momento de crise é o momento de virar o tabuleiro, é onde a galera que estava embaixo consegue, de repente, alcançar um lugar mais alto. E, junto disso, eu acredito que esse ano também é um ano muito bom para você conseguir iniciar esses seus investimentos, Com porque, na certeza. verdade, o melhor dia para você começar a investir, se eu não me engano, é ontem, não é isso? Exatamente. Exatamente. Quando a gente fala em investimento, muita gente se preocupa, né? Pô, não tenho. Só vai fazer sentido se eu tiver R$ 1.000 por mês para aplicar, R$ 10.000. Mas a verdade é que quando você compara, o fator mais importante sempre vai ser o tempo. Quanto mais cedo, mais chances você tem de bater o seu objetivo lá na frente do que o dinheiro em si. Tipo, um cara que começa 10 anos antes de você, ele pode começar com metade do que você tem, e ainda assim provavelmente ele vai conseguir acumular mais no final do período, porque ele contou com o fator dos juros, né? Do juro composto, que é a rentabilidade sobre a rentabilidade. Então, quanto mais cedo, melhor, com certeza. Show de bola. Cara, eu acho que assim, boa parte dessas estratégias, dessa questão de tomada de decisão, tudo isso você encontra dentro do curso, né? O curso de investimento em ações na prática, que o Bruno vai ministrar para vocês. Serão 5 dias de aulas, tá? 5 dias Intensivos. ao vivo, beleza? Então é bate-papo, é tete a tete, é dúvida que você tiver, você tá direto com o Bruno para trocar ideia, não só com o Bruno, como com todo a turma, né, que está participando. Acredito que essa acessibilidade, você tá próximo de alguém que vive disso todos os dias, inclusive o Bruno, que é um profissional certificado e que sabe do que está falando, é uma excelente oportunidade. E, inclusive, essa que é a terceira e última aula desse evento, passamos muito conteúdo aqui, inclusive o Bruno mostrou muita coisa, e a gente abre, a partir desse vídeo, quando encerrar esse vídeo, o carrinho está aberto e temos cupom de desconto exclusivo para você que acompanhou a gente do início ao fim, tá certo? Coisa Então, boa. você que quer participar desse treinamento que vai acontecer no final do mês, se eu não me engano, na última semana, não é isso? Isso, Do dia isso, ótimo. 27 ao dia 31? Correto. Então, do dia 27 ao dia 31, teremos nossa primeira turma, tá certo? Espero todos vocês lá, inclusive eu quero participar dessa turma, eu quero ver tudo que o Bruno tem para passar, beleza? E então, você que nos acompanhou até aqui, até o final, você provavelmente está participando do nosso grupo no WhatsApp. E esse cupom de desconto a gente vai liberar lá. Se você está Boa. assistindo, apareci no YouTube porque eu vi a notificação, na verdade eu não estou nesse grupo.
O link do grupo tá aqui na descrição, tá certo? Então você não vai encontrar direto o cupom de desconto aqui embaixo, mas você tem o link do grupo. Lá dentro você tem todas as informações. A gente está sempre te lembrando das datas e últimas atualizações. E, obviamente, a gente vai passar esse cupom de desconto exclusivo para vocês garantirem, tá certo? O link para compra também está aqui na descrição. Eu espero todos vocês na turma. Passo a palavra para o Bruno para a gente encerrar, Bruno. Ah, é isso. De novo, agradecer a todo mundo que participou. Dizer que, pô, estão os meus contatos aí. Tem lá no Instagram, @br_Silva. Quem quiser mandar dúvida do que a gente viu já, eu estou à disposição. Pode chamar, pode. Quem quiser, inclusive, discutir alguma coisa que não concorda totalmente, que não entendeu, estou à disposição. E para o curso também, né? Não só durante as aulas, mas eu acho que a partir do momento que está inscrito, já quiser começar a mandar dúvida, conteúdo, para a gente é um bom feedback também, justamente para a gente poder aprimorar ainda mais o material que vai ser levado. Eu acho que é um material que por si só vai cobrir. A gente vai ver todas as operações que a gente conversou nesses 3 dias de evento num detalhe muito mais específico, exemplo prático, ferramentas para montar essas operações e escolher os ativos. E mais, assim, eu acho que é um conteúdo, pô, desenvolvido ao longo de anos de prática e que eu com certeza gostaria de ter tido acesso quando comecei. Teria sido muito mais fácil, muito mais rápido também para mim essa jornada. E de novo, cara, me colocar à disposição de todo mundo aí, quem precisar de qualquer tipo de informação, é só chamar. Pessoal, vou deixar todos os links do Bruno aqui embaixo. E se você ficou também com alguma dúvida sobre algo que a gente falou aqui nesse vídeo, ou até mesmo nas últimas aulas, Sim. pode deixar aqui na descrição, tá certo? Que a gente vai responder todas as perguntas. Inclusive, se for difícil demais, eu passo pro Bruno auxiliar a gente nessas respostas aí, tá certo? Combinado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, tudo quanto é evento a gente vai divulgar por aqui. E principalmente as próximas novidades, tá certo? Bruno, é isso. É isso. Espero todos vocês na turma. Até a próxima, galera. Tamo junto. Obrigado, um abraço a todos.